Eu queria agradecer tanto a organização quanto o Dr. Roberto Lúcio de ter feito essa inversão comigo da palestra. É que amanhã eu tenho que pegar o avião, vai ficar muito apertado, né? Então, eles fizeram essa caridade. Aí vocês vão ter que me aguentar 2 vezes seguidas. Eu peço desculpas e agradeço a paciência, tá bom? Não vou enganá-los. Esse tema me pegou desprevenido. Coisa da Rosarinho. E eu tive que estudar muito e fui atrás de alguns livros, assisti algumas palestras, alguns vídeos, para tentar formar uma opinião sobre um assunto que, no fundo, eu já tinha uma opinião formada, mas eu não tinha nenhum cabedal de informações que fossem suficientes para eu poder expressar a minha opinião, né? Mas ainda é só a minha opinião, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial e como essa inteligência tem feito algumas pessoas pensarem que ela vai substituir os seres humanos. E uma coisa que traz algum tipo de aflição para muita gente, que a gente vai discutir um pouquinho para ver como é que isso funciona. Se a gente vai comparar a inteligência artificial com a espiritualidade, eu queria deixar bem claro a definição de espiritualidade. Existe um conceito, existem algumas definições que são aceitas pela medicina, já academicamente. Eu trouxe a que eu acho mais interessante, que é a definição da doutora Cristina Puchalski, da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Ela diz que a espiritualidade é o aspecto da humanidade que remete à forma como os indivíduos procuram e expressam significado e propósito. Vocês lembram na primeira palestra que eu falei sobre a necessidade de nós, seres humanos, termos um propósito, né? Eu citei Viktor Frankl, que a gente precisa ter um porquê. Se a gente não tem um porquê, a gente não suporta o como. Então, por que algumas pessoas passam por dificuldades com tanta galardia, com tanta força, e outras, com qualquer tipo de dificuldade, já entregam os pontos, né? Por que para algumas pessoas a dificuldade é imensa no caminho e para outras parece que não existem obstáculos? Porque uma tem um porquê e a outra não tem. Então, eu fico falando muito sobre isso, porque a gente olha para trás e percebe que algumas coisas nas nossas vidas, elas custaram muito para a gente, né? Então, eu falo muito, uma vez, alguém me fez uma pergunta e disse assim, você que é um privilegiado, médico? E eu confesso que fiquei bem ofendido quando ela falou isso, porque meu pai e minha mãe passaram necessidade para conseguir pagar uma faculdade para mim, porque eu não conseguia entrar numa faculdade particular, numa faculdade pública. E eu não conseguia entrar numa faculdade pública porque eles não tinham dinheiro para me pagar uma escola particular. Então, quando eu entrei na faculdade, eu estudava de manhã e de tarde e de noite, e dava plantão para poder ajudar o meu pai a pagar a faculdade. Depois eu entrei na residência e as minhas primeiras férias foram 5 anos depois que eu me formei. Ou seja, eu não estou querendo que ninguém fique com pena de mim, porque eu não tenho pena, eu não me arrependo, mas eu trabalhei para conquistar. Por que eu não ligava de estar com 23, 24, 25, 26 anos, e meus amigos me convidavam para ir viajar, para curtir as férias, e eu estava dando plantão na periferia de São Paulo, operando baleado, esfaqueado? Porque eu escolhi isso para a minha vida, porque eu queria isso, era o meu objetivo. Então, como eu tinha um porquê, mesmo que o como estivesse muito ruim, eu suportava, porque eu sabia que valia a pena. Isso acontece conosco. Quando você tem certeza de onde você quer chegar, você enfrenta as dificuldades do caminho. A espiritualidade é isso, é a sua capacidade de transcender a dor, porque você tem um objetivo, você sabe onde você quer chegar. E a doutora Cristina Puchalski fala isso de uma maneira que eu acho bastante clara. Remete à forma como os indivíduos procuram e expressam significado e propósito. Então, o ateu tem espiritualidade, Décio? Tem. Ele não sabe, mas ele tem. Né? É que muitas vezes, como eu disse na outra palestra, esse propósito, ele não é um propósito real. É um propósito enganoso, que você acha que é importante e que você realmente quer aquilo, mas quando você alcança, você percebe que não era bem isso, né?
Você percebe que não faz mais diferença, né? Então, essas pessoas vão acabar encontrando um propósito real. Mesmo aquelas que buscaram um propósito falso. Por exemplo, o propósito da minha vida é ficar rico. O cara ganha muito dinheiro, mas aí ele não ficou feliz. Aí ele vai lá e quer ganhar o dobro. Ele ganha o dobro, continua infeliz. E assim ele vai indo até ele falar, até ele pensar, olha, não é aqui que eu vou encontrar minha felicidade, tenho que buscar isso em outro lugar. Não é? Então, a segunda parte da definição dela fala justamente sobre isso. A maneira como as pessoas vivenciam sua conexão ao momento, que são os imediatistas, aos outros, aqueles que são empáticos, à natureza, muita gente traz para a natureza um sentido sagrado e isso lhes dá sentido, ao significante ou ao sagrado, que é aquilo relacionado às questões que a gente associa à religião. Eu tenho algumas dificuldades com essa palavra religião hoje. Eu tenho que confessar para vocês que muitas vezes as pessoas perguntam qual é a minha religião e eu paro para pensar se eu vou falar espiritismo. Porque a palavra religião hoje está associada a um grupamento social organizado com hierarquia, que vai trazer uma série de regras, propósitos que devem ser seguidos. O espiritismo não é isso. Além do que, eu acho que além disso, além da espiritualidade, além do propósito, o espiritismo ele é a minha filosofia de vida e ele é a maneira como eu busco o conhecimento através da ciência, que foi a ferramenta que eu escolhi para a minha vida. Quando eu escolhi ser médico, eu escolhi como caminho principal de busca de conhecimento a ciência. Então, quando eu encontrei o espiritismo, eu percebi que esses três caminhos podiam estar no mesmo lugar: ciência, filosofia e religião. Foi assim que Kardec descreveu. Então, essa natureza do sagrado, o significante, tem um valor enorme para mim, né? Mas também a natureza, também uma série de outros aspectos que dão esse significado. Então, isso é a espiritualidade. Todos nós temos. A espiritualidade é parte integrante dos seres humanos. Aliás, dos animais também, mas vamos deixar esse assunto para a doutora Irvênia. Os aspectos da espiritualidade: atribui sentido e significado à existência de forma perene e sustentável. A busca pelo significado da matéria é fugaz e frustrante, e a ausência de significado é insuportável. Então, eu trago aqui esse livro, Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, que é um livro que me emocionou demais quando eu li e fez muito sentido para mim. É um livro fininho, quem ainda não leu, vale a pena. Dr. Viktor Frankl, ele foi um sobrevivente de 2 campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E ele só suportou o que ele suportou porque ele tinha um propósito. E ele saiu e escreveu e implantou a logoterapia. O que é a logoterapia? A terapia do sentido da vida. E ele usava um aforisma de Nietzsche, que era: quem tem um porquê suporta qualquer como. Não é? Então, isso faz um sentido gigantesco, pelo menos para mim. Tá? E o que a espiritualidade tem a ver com a inteligência artificial? Talvez nada. Por quê? Porque a espiritualidade é eminentemente humano. É algo que o ser humano tem. E aí, eu ganhei de aniversário um livro da doutora Irvênia. Vocês conhecem ela, né? Doutora Irvênia de Santos Prada. Ela me deu um livro chamado É Próprio do Humano, do Dante Galliani. O Dante, ele é um historiador e ele também é um professor de filosofia da saúde da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Esse livro, ele pega a Odisseia de Homero e ele vai, dentro da obra da Odisseia, ele vai pegando aspectos da Odisseia que ele faz o estudo filosófico do significado da vida humana. E quando eu comecei a ler, eu achei que era muito viagem, assim, muito subjetivo, muito abstrato. Não é nada abstrato, é bastante objetivo e muito interessante. Está aí outra, precisa anotar no
na sua listinha de livros aí para ler, né? E ele falava assim, de 12 aspectos que são próprios do humano. Antes de falar os aspectos, ele deixa muito claro uma coisa, que todas as vezes que nós humanos negamos um dos aspectos que são próprios do humano, as consequências são sempre catastróficas. Nós não podemos abrir mão das nossas características básicas de seres humanos. Foram, sei lá quantos bilhões de anos para que nós tivéssemos a nossa individualidade como princípio inteligente e que nós caminhássemos pela fieira da evolução até chegarmos ao estágio de seres hominais com pensamento contínuo, que é o ponto em que nos encontramos hoje. E ainda teremos, sei lá quantos bilhões de anos para conseguirmos aprender a amar incondicionalmente e sairmos do estágio de seres hominais para seres crísticos. Seja lá como for, todo esse caminho é um longo e precioso aprendizado, que uns percorrem mais rapidamente que os outros, mas todos nós chegaremos ao destino, porque é um desígnio divino. E esse é um assunto ou uma informação que, pelo menos para mim, é extremamente consoladora, né? Como eu penso quando eu me sinto diminuído diante das minhas limitações e as minhas dificuldades, quando eu não consigo atingir determinados objetivos ou determinados ideais que eu tinha estabelecido para mim anteriormente. E quando eu me sinto assim muito inferiorizado, eu penso nisso. Tudo bem, está difícil, mas eu vou chegar lá. É a mesma coisa quando eu assisto notícias, né? Eu já falei para vocês, eu estou fazendo dieta de informações para diminuir a minha ansiedade. Então eu não assisto mais jornal, não vejo Instagram, essas coisas, não quero nem saber. Eu só ouço música agora. E aí, outro dia, eu fui querer saber como estavam as coisas neste planetinha azul. E quando eu terminei de ver, eu já estava com o coração batendo rápido, taquicárdico, hipertenso. E aí eu pensei, uma frase que a doutora Marlene falava muito, Jesus está no leme. E isso me acalmou. Porque se ele está no leme, o barco chega. Não é? O que a gente tem que fazer? Agarra, bicho, porque o barco vai balançar. Não é? Se agarra no barco. E o que faz a gente se agarrar? A certeza de que estamos evoluindo e que temos um caminho e que vamos chegar lá. E aí eu me lembro de Viktor Frankl. Se eu sei que o caminho é esse, se eu quero chegar aonde eu devo chegar, então, mesmo que tudo esteja muito difícil agora, viva, lute, porque vale a pena. Não é? E aí Dante Galiano fala assim, das coisas que são eminentemente humanas, são próprias de nós humanos, e que nós não só temos, como precisamos ter. A primeira é sair. É extremamente interessante isso, porque ele faz várias alusões ao sair, como sair do útero, sair de casa, né? E viver a vida como adulto, enfrentar a vida sozinho, né? Sem a tutela dos pais. E isso tudo é muito difícil, mas também muito importante. Outro dia, um sabiá fez ninho no quintal da minha casa. E eu fiquei observando. Ela colocou os ovinhos, ela chocou os ovinhos e nasceu o filhotinho. E ela ficou ali com o filhotinho. E num belo dia, eu cheguei em casa, ela estava jogando o filhotinho do ninho. E o filhotinho caía no chão e piava. Desesperado, eu tranquei os meus cachorros, né, porque fiquei com medo dos cachorros pegarem o filhotinho. E ela ia ali e parecia uma coisa tão cruel, ela jogando o filhote do ninho. Mas aí ele aprendeu a voar e foi embora. Esse é o sair. Apesar de eu ter visto isso num sabiá, a gente precisa sair. A gente precisa sair de casa. A gente precisa sair dos nossos medos, a gente precisa sair do nosso conforto, porque só assim a gente pode crescer. Mas tem o voltar, e o voltar não é o voltar de regredir, não é o voltar de andar, aprender e depois voltar para o primeiro lugar onde você esteve. É o voltar do crescimento em espiral,
da evolução verdadeira, que se dá em 360 graus, como se fosse uma escada giratória, uma escada helicoidal, só que cada vez que você dá uma volta completa, você não volta para o mesmo lugar, você está um andar acima. Esse é o voltar. O voltar é a maturidade, é o aprendizado, e a gente passa por isso, não é? Quando você sai, tem a rejeição dos pais, não tem? Você não precisa rejeitar o seu pai para formar a sua personalidade de homem, ou rejeitar a sua mãe para formar a sua personalidade de mulher, como se você precisasse se jogar do ninho para aprender a voar sozinho, mas depois, quando você tem os seus filhos, você pensa, puxa, meu pai foi fantástico, minha mãe tinha uma paciência que eu vou te contar, porque você começa a ver o que eles passaram, você está na posição que eles estavam, você deu a volta de 360, você voltou, não é? E o voltar também é extremamente humano. Ter esperança e fé. Esse caminho que eu anotei aí com essa estrelinha amarela, que é talvez uma das coisas mais fundamentais da nossa existência, do momento que nós nos encontramos dentro desse processo evolutivo. Porque muitos de nós ainda têm a tranquilidade da ignorância. Saber é uma coisa que a gente quer, só que cada vez que a gente aprende, cada vez mais que a gente conhece, maior é a carga de responsabilidade, e a gente não quer ser responsável. Então, às vezes, dá aquela vontade de não saber, de esquecer, não é? Quando eu falo do pensamento contínuo, e a gente aprende que os animais têm pensamento interrompido, eu olho lá em casa o Nick, o Pepeu, meus 2 cachorrinhos, e às vezes o Nick está lá olhando para o nada e eu penso, será que ele está pensando? Aí eu lembro que ele tem pensamento interrompido e eu falo, nada, ele não está pensando em nada. Aí me dá uma inveja do Nick, uma inveja. Onde está o botão para desligar? Vocês não têm essa vontade de vez em quando? Aquele momento que está tudo tão confuso, as coisas acontecendo, e você fala assim, cadê o botão para desligar? Né? Esse botão, ele é fundamental para você manter a sua saúde mental. Eu não sou psiquiatra, temos 2 aqui, mas eu falo sempre assim para os meus filhos, acha o seu botão do dane-se. Não é bem dane-se que eu falo para eles, mas serve aqui para vocês. Ache o botão do dane-se. Toda vez que ficar muito ruim, aperta o botão. Porque uma vez disseram assim para mim, tem 2 coisas fundamentais para você ser feliz, controlar o estresse e ter tempo. E eu descobri que se você apertar o botão do dane-se, você ganha as 2 coisas. Diminui o estresse e o tempo aparece. Porque a maior parte do tempo que a gente gasta é fazendo coisas inúteis que você nem queria fazer. E você nem sabe porque você faz. É porque todo mundo está fazendo, efeito manada. Nós já passamos dessa fase. Nós temos autonomia, nós temos livre-arbítrio. Nós não precisamos ir porque todo mundo está indo. Você pode decidir que para você aquilo não serve. E nesse sentido, as novas gerações são muito mais inteligentes do que nós. Porque as novas gerações, elas não se importam de ser diferentes. Na minha época de escola, eu era o nerd. Baixinho, estudioso. Era nerd. Ninguém queria saber de mim. Eu andava com os outros nerds. Né? Os 4 olhos. É o pessoal que usava óculos. E tinha os gordinhos, tinha os... E todo esse pessoal era discriminado. E todo mundo queria ser igual àqueles que eram os populares, que eram os magros, os que jogavam bem futebol, os que se davam... Na prova, não, porque eles colavam da gente. Eles ameaçavam bater na gente na saída, se a gente não passasse a cola. A gente morria de medo de apanhar e passava a cola para eles. Né? Só que a maior parte dos meus amigos que eram muito populares, hoje em dia estão tendo vidas bastante complicadas, porque eu fiz uma escolha naquela época. Eu escolhi me sacrificar para ter uma recompensa depois. Não é? Então, essa característica de cada um de nós, ela faz parte de sermos humanos. Mas como nós ainda temos muita ignorância em nós, e a ignorância é a ausência do conhecimento da verdade, nós precisamos da esperança e da fé para manter a vitalidade da nossa busca.
para manter a força que a gente tem para levantar todos os dias de manhã, para ir atrás dos nossos objetivos, das coisas que a gente acredita que são verdadeiras e que são certas. Refletir e discernir. Refletir é próprio do humano. Diante das coisas que você vê, das coisas que você faz, muitas vezes você pensa, puxa, não devia ter feito isso. Puxa, não devia ter falado isso. Nossa, por que isso aconteceu? Nossa, olha, o outro fez assim e não deu certo. Por que eu fiz igual? Não é? E o refletir de, se eu fizer tal coisa, o que vai acontecer? Eu posso fazer isso? Se eu fosse o outro, eu faria isso? Se eu precisasse do outro, né, e eu fosse o outro, eu seria solícito ou não? Então, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos na faculdade, se colocar no lugar do outro já é bom, mas não é o que Jesus nos ensinou. Não faça para o outro o que você gostaria que não fizessem para você. Eu trocar de lugar com vocês já é bom. Tipo assim, eu vou trocar de lugar com o Vitório. O Vitório vai subir e eu vou sentar lá. Mas o Vitório vai fazer a palestra e eu vou assistir o Vitório. Eu continuo sendo o Décio assistindo o Vitório. Agora, se eu souber quem é o Vitório, se eu entender como ele pensa, se eu souber quais são as crenças dele, aí eu consigo pensar e ver o mundo pelos olhos do Vitório. Aí sim eu serei empático. Eu brinco muito que no Brasil, duas coisas que a gente são incompatíveis, são corintianos e palmeirenses. Eu sou palmeirense. Então eu falo assim que eu não gosto de consultar corintiano, porque quando eu consulto um corintiano, eu tenho que ser corintiano. Eu preciso tomar um antialérgico antes, fico todo empolado. Mas se eu não pensar e não ver o mundo, pelos olhos do corintiano, eu nunca vou saber o que ele está pensando e eu não vou ser capaz de não fazer a ele o que ele não gostaria, o que eu não gostaria que fizessem a mim. Não sei se vocês entenderam a diferença. Eu saio de dentro de mim, das minhas convicções, por isso quanto mais diferente o outro for de mim, mais esforço eu preciso fazer para entender como ele é, como ele pensa, como ele age, e mais esforço eu vou ter que fazer para respeitar a opinião dele. Mas eu só vou ser um verdadeiro cristão e eu só vou estar no caminho do que é próprio do humano se eu conseguir fazer isso. Parece tão distante, né, de cada um de nós. Edgar Morin fala que nós somos a humanidade profundamente desumana. Nós precisamos, como humanidade, aprender o que é ser humano, né? E o ser corajoso? Tem muita gente que fala assim, não, porque eu sou medroso, porque eu tenho medo de tudo. Não existe coragem sem medo. O que é a coragem? A coragem é a força de enfrentar o medo. Quem não tem medo não precisa coragem. Quem não pensa no que vai dar errado e faz livremente, não precisa de coragem. Isso se chama inconsequência. A coragem é aquele que sabe que pode dar errado, que sabe que vai dar errado, ou que aquilo vai trazer consequências, e ainda assim ele enfrenta. Passava um desenho animado, quando os meus filhos eram pequenos, chamava Coragem, o cão medroso. Não sei se aqui passou em Portugal. Era um cachorrinho que tinha medo de tudo, mas ele sempre enfrentava. Ele gritava, fazia um maior escândalo, mas ele aparecia uns extraterrenos, ele morava no meio do nada, mas ele estava sempre enfrentando tudo, e no final do desenho ele sempre salvava o dono e a dona. A dona adorava ele, o dono tratava ele mal, mas ele salvava o dono 1 milhão de vezes. Né? Coragem é o exemplo típico daquele que é destemido, que apesar de ter medo, que embora tenha medo, não se furta a viver a vida, de correr os riscos. Ser astuto, e aqui o Dante mostra muito bem isso, não é ser astuto de querer levar vantagem, de querer enganar o outro, é ser astuto para conhecer, estabelecer a melhor estratégia para alcançar os seus objetivos. Isso não significa prejudicar ninguém, significa achar o caminho do meio, achar o atalho, o melhor caminho, aquele que vai produzir menos dificuldades, aquele que vai influenciar, vai atrapalhar menos pessoas. Ser astuto é fundamental e é próprio do humano.
Ser curioso. Quem é que aprende sem curiosidade? Por que vocês vieram aqui hoje? Porque vocês querem saber, vocês têm curiosidade. Por que a gente lê livros? Por que a gente vê documentários? Por que a gente quer saber? Porque é isso que nos leva, é esse instinto da curiosidade que nos leva ao aprendizado, à evolução e ao crescimento. Ser contemplativo. E essa é uma coisa que a gente tem perdido no mundo moderno. Eu chamo isso de degustar a vida. Degustar a vida. Você para ver o pôr do sol, você para você ouvir um passarinho, você para tentar olhar para ver que tipo de passarinho é, você para admirar uma cena que seja curiosa ou que seja engraçada. Quando foi a última vez que você foi no museu admirar uma obra de arte? Para imaginar a dificuldade que aquele artista teve para construir aquilo lá. A curiosidade é um combustível para o crescimento. Ser hospitaleiro. Isso é uma coisa que a gente vê cada vez menos, não é? Mas a hospitalidade, ela traz, na visão de Dante Galliani, a chance de conhecer o mundo. Porque antigamente era normal, um viajante estava passando na estrada e ele dormia na sua casa, você nunca tinha visto aquela pessoa na sua vida, mas você dava uma refeição para ela e abrigo. E o que você ganhava de volta com isso? Você ganhava a experiência dela, você ganhava o relato do mundo que ela tem, você ganhava uma visão de mundo diferente da sua. E isso é uma coisa importante para cada um de nós. E celebrar a vida, e ele fala muito isso. Como é que a gente faz a celebração? Primeiro a gente se encontra, come e depois conversa. Não é? A festa não é isso? Você vai para uma festa, você tem que comer. Você vai oferecer um jantar para quê? Para as pessoas comerem, levantam e vão embora? Não, elas sentam, comem e depois ficam conversando sobre a vida, sobre o que elas acham legal, sobre o que elas não acham bom. Não é? E nós estamos matando isso. Né? Antigamente as famílias eram obrigadas, os filhos eram obrigados a comer com os pais. O momento da refeição era um momento sagrado. A gente tenta fazer isso. Lá em casa a gente briga com os meninos. Por quê? Porque é uma hora em que está todo mundo lá sentado e é uma hora que a gente vai conversar. Né? Só tem que ser proibido o aparelho do demônio. Vocês sabem qual é, né? O celular. Não tem aparelho do demônio na hora do almoço, dá indigestão aquilo lá. Né? Então, assim, agora, se pisar na bola, não tem mesada no mês. Né? Sem mesada, ele vai ter que ir de ônibus para a faculdade, então ele prefere deixar o celular fora da mesa. Então, é assim. Por quê? Porque na hora da refeição, você está suprindo as suas necessidades fisiológicas, que é a fome, a necessidade da água e do alimento. E depois, você está apto para conversar, para ouvir, para falar. E essa celebração é própria do humano e é fundamental. Para que isso aconteça, você tem que saber conversar. Saber conversar é saber ouvir e saber falar. Geralmente, a gente sabe falar, mas não sabe ouvir. A pessoa começa a falar, na terceira frase, você já está pensando o que você vai responder para ela. Você nem deixa ela concluir o pensamento, você já está falando em cima para responder uma coisa que ela nem perguntou ainda. Não é? Isso é desse mundo doido que a gente está vivendo, esse mundo líquido, sem referenciais, sem profundidade, em que tudo passa tão rápido que você não tem tempo para olhar nada, você não degusta a vida, você não contempla, você não vê, você não conversa, nada disso. Nós estamos abrindo mão de uma parte importante da nossa essência. E ele termina com a última característica do ser próprio do humano, que é saber esperar e terminar. Não é? Saber esperar e terminar. Quantos de vocês têm tido paciência para esperar? Eu não estou falando de esperar o avião, não. Ontem eu fiquei 2 horas e meia
esperando o avião sentado numa cadeira. Não é desse esperar que eu estou falando. É esperar o crescimento do outro, esperar a maturidade do outro, esperar que o outro finalmente perceba que está errado, esperar que aquela força, aquele investimento que você fez na sua vida hoje vá te dar os frutos que você imagina que deveriam dar no futuro. Não é? E terminar, saber terminar. Olha, infelizmente, este trabalho não serve mais para mim. Eu não estou me sentindo feliz aqui. Eu não estou fazendo o que eu achava que eu deveria fazer e não estou me realizando. Você me desculpa, muito obrigado, eu vou embora. Terminar uma relação. Olha, eu achei que era você, foi você por um tempo, só que agora eu não estou mais me sentindo bem ao seu lado. Eu não sinto mais vontade de estar aqui. Eu preciso ir. Eu preciso terminar. Isso também é próprio do humano. Agora eu pergunto a vocês, diante desta pequena listinha de Dante Galliani, você consegue imaginar o seu celular fazer alguma dessas coisas? Ele vai sair se alguém roubar. Ele vai voltar se a polícia pegar. Não é assim? O celular tem esperança e fé? Não. Só tem falsidade, fake news. Ele vai te roubar a sua esperança e a sua fé. Ele sabe refletir e discernir? A inteligência artificial sabe? Não sabe, gente. Não sabe. Ela cria, ela inventa, ela reflete, ela discerne? Não. E se ela for astuta, não é a inteligência artificial que é astuta, é quem a programa que foi. Que, aliás, eles são bastante astutos. Tem uma coisa chamada algoritmo. Quando você busca alguma coisa no celular, ele registra o seu interesse e vai bombardear você com outras coisas que falam igual ou que estão no mesmo sentido. Seja isso comercial, filosoficamente, socialmente, tanto faz, não interessa. Então, de repente, você acha, porque você gosta de uma determinada coisa, que todo mundo gosta também. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu tinha lançado o meu primeiro livro, o Fisiologia Transdimensional, e aí começou essa história da internet e tal, e um belo dia eu fui abrir a página da UOL, que é uma empresa de informática lá no Brasil, que é ligada a um jornal importante de lá, e aparece lá o meu livro para vender, na primeira página do UOL. Nossa, eu quase caí da cadeira, fiquei emocionado, feliz, falei, meu Deus, estou famoso. Gente, apareceu só para mim. É porque era o meu nome. O algoritmo mandou para mim, ninguém mais viu aquilo lá, só eu. Eu tinha que ter tirado uma foto e mostrado para todo mundo, olha que importante. Eu fui descobrir isso muito tempo depois, eu estava todo feliz. Está parecendo a vez que eu fui correr, eu me meto a correr de vez em quando. Aí alguém perguntou em que lugar que eu tinha chegado, eu fui olhar, tinha chegado em sexto para a minha idade. Eu fiquei todo feliz, falei, olha, cheguei em sexto lugar, corri 10 quilômetros, cheguei em sexto lugar. Aí o outro perguntou para mim, mas quantos eram dessa? Aí eu fui lá olhar, eram 6. Eu não falei, a coisa que é melhor a gente não saber. É nessas horas que eu tenho inveja do Nick, tá entendendo? Então aí a gente vai para a parte que eu tive que estudar, porque o que é inteligência artificial? Não é? Qual é o conceito de inteligência artificial? Primeiro a gente tem que falar o que é inteligência. Bom, a definição de inteligência que eu busquei num site da IBM, que fala sobre inteligência artificial, é que é a capacidade de adquirir, compreender e aplicar conhecimentos e habilidades. Como é que a inteligência artificial adquire conhecimento? Alguém que a programa, alguém a alimenta. Como é que ela compreende? Alguém que instalou um algoritmo que determina para que lugar ela vai mandar cada uma das informações que ela recebe. Tá? E quais habilidades que ela vai desenvolver? A habilidade é de transformar, né, as pessoas que a consultam em consumidores. Então, isso é inteligência? É, pela definição é. Mas só que não é ela que faz isso automaticamente, alguém precisa alimentar. Ela envolve várias dimensões, a inteligência, coisa que muitos pensadores negam,
né? Tem algumas pessoas que são bastante reducionistas no conceito de inteligência e outras a abrem. O Daniel Goleman foi talvez um dos primeiros a trazer esse pensamento de inteligência como tendo várias faces. E eu acredito muito nessa versão, porque assim, eu sou acalcúlico, por exemplo. A acalculia é a dislexia para números. Eu tenho uma dificuldade gigantesca para números. O pensamento, a ideia, eu capto, mas o número não tem significado para mim. Então, você fala assim, Décio, amanhã o seu avião sai meio-dia. Meio-dia não vale, vai. Sai 2h35. Passa 15 minutos e fala, que horas que sai o seu voo? Eu falo, à tarde, mas que horário? Eu não sei te dizer. Quando eu vou ver qual é o número do voo, aonde é o gate, tudo, eu tenho que anotar num papelzinho e ficar com ele na minha mão, porque eu olho 50 vezes. Todas as vezes que eu quero ver onde eu tenho que olhar. O número entra aqui, sai aqui, não faz nada no meu cérebro. A calculia. Então, eu sou burro. Eu sou mesmo, tenho umas dificuldades. Mas eu tenho uma facilidade de me comunicar, por exemplo. Isso é um tipo de inteligência. Se alguém falar que não, eu vou brigar aqui, porque é a única que eu tenho. Vocês vão ter que aceitar isso como verdade, não é? Então, existem pessoas que têm uma inteligência emocional, elas têm uma capacidade, tem gente que tem inteligência social, uma capacidade de se relacionar, tem gente que consegue administrar suas emoções de uma maneira admirável, tem gente que consegue fazer conta muito bem, tem gente que consegue escrever muito bem, e tem gente que é péssimo para escrever, mas tem outra habilidade. Então, assim, nenhum de nós é totalmente desprovido de inteligência. Mas quais são as suas inteligências? Aqueles potenciais que você tem e que realmente funcionam, e você sabe disso. Não é? Você negar isso não é humildade, viu? É muito pior que isso, é vaidade mesmo, você negar isso daí. Então, se você sabe fazer um bacalhau alagareiro de primeira, você não tem o direito de não fazer. Você tem que fazer e me chamar para comer todo dia. Porque você ganhou esse dom e faz parte da sua vida isso. E você tem que doar isso. Lembra da parábola dos talentos? O mestre ficou bravo com o cara que enterrou o talento. Se eu pensasse no talento como sendo dinheiro, eu ia falar, o cara está certo, o dinheiro não era dele, ele guardou e devolveu. Mas se o talento é alguma coisa que ele te deu para que você multiplique, para que você divida, para que você compartilhe, você é obrigado a fazer isso. Então, as inteligências, elas estão aí esparramadas entre nós para que nós sirvamos uns aos outros, como se fossem peças de quebra-cabeça. Aquela que está faltando, aquele pedaço que está faltando em mim, está sobrando em você. A gente casa. Você me dá o que está faltando em mim e eu vou te dar alguma coisa que eu tenho sobrando em mim que você não tem. E aí a gente vai se encaixando uns nos outros para que a gente forme uma imagem que faça sentido, já que cada um de nós tem a sua capacidade. Então, raciocínio lógico, resolução de problema, pensamento crítico, criatividade, habilidade de aprender com as experiências. Né? Tem gente que é tão teimoso que não consegue aprender com nada. Como dizia a minha avó, está comendo sabão, soltando bolha e dizendo que é queijo. A dona Nair falava isso o tempo inteiro, falava, menino, você é teimoso. Não aprende com os erros. Eu tive já alguns alunos assim, é desesperador, porque é tão teimoso que não vê o óbvio. Então, essas inteligências, elas estão presentes e elas fazem parte também de cada um de nós. Dentro de um computador, eu crio algumas habilidades e algumas funcionalidades, mas eu não consigo gerar inteligência. A inteligência que ele demonstra é minha, é de quem programou, é de quem colocou aquilo lá. Além do que, não existe nenhuma possibilidade, pelo menos até o momento, da gente ter um computador que saiba se emocionar, que conheça a experiência humana por senti-la e não por alguém contar como ela é. Porque até isso é complexo. Como é que eu vou explicar para você o medo que eu tenho? Eu vou ter que contar para você alguma coisa que faça você se lembrar de algum medo que você tem. E aí você vai saber do que eu estou falando. Porque a experiência é única, individual e intransferível. Então, quando eu tento
mostrar para uma máquina, para um software, quando eu tento criar um algoritmo que vá compreender o que eu estou sentindo, na verdade você está criando um reflexo imperfeito daquilo que o programador imaginou ou sentiu na experiência dele como ser humano. Não é? Então, eu não consigo identificar nenhuma possibilidade da gente conseguir fazer com que uma máquina tenha a mesma inteligência que um ser vivo, muito menos que um ser humano. Mas durante muito tempo na nossa vida, a gente considerava inteligente aquele que tivesse uma memória muito grande, que conseguisse acumular uma grande quantidade de conhecimento e que pudesse afirmar esse conhecimento rapidamente. Não é? Então, você vai fazer palestra, vou contar um segredinho aqui para vocês. Você coloca um monte de livro, todo mundo vai falar, pô, esse cara leu para caramba, hein? Nossa, olha quantos autores ele conhece. Mas quantos desses livros a gente leu de cabo a rabo? Vou confessar para vocês, tem livro que eu começo a ler, eu falo, nossa, esse livro é legal para caramba. Daqui a pouco ele fica chato, eu paro e vou para outro. Esse livro já disse o que ele tinha que dizer para mim e eu fico por aí mesmo. Né? Por quê? Porque para que eu vou perder meu tempo ouvindo uma coisa? E tem autor que assim, escreve um livro de 400 páginas. Eu leio o livro de 400 páginas, em 25 eu resolvo o problema dele. Não tem aquele que fica reverberando a mesma história? Ele fica contando a mesma coisa, aí você vai para o outro capítulo e ele conta a mesma coisa e a mesma coisa, só para dar 400 páginas. Né? Então, tem todas essas características. Assim. Isso era considerado ser inteligente? Era. Mas é isso que é ser inteligente? Hoje em dia, quem precisa acumular informação? Se você tem um aparelho no seu bolso, que apesar de ser do demônio, ele é capaz de acumular muito mais informação que toda a biblioteca de Alexandria, que todas as bibliotecas de Portugal, não é nem de Lisboa. Se você consegue, a partir da conexão, acessar praticamente todas as informações disponíveis, para que eu tenho que ter memória? E o que está acontecendo com as novas gerações? Estão reduzindo a sua percepção dessas memórias. Eles acham absolutamente irrelevante eu me lembrar de determinada coisa, porque é só ele pegar o celular e ele tem a informação acessível a ele. Né? Isso é bom? Não sei se é bom, mas é o que está acontecendo. Né? Então, a definição de inteligência artificial é uma tecnologia que permite aos computadores e às máquinas que simulem a capacidade de resolução de problemas da inteligência humana. Essa é a definição que está no site da IBM sobre inteligência artificial. Né? Quais são as capacidades da inteligência artificial? Aprendizado automático e deep learning, o que é isso? Algoritmos de inteligência artificial modelados de acordo com os processos de tomada de decisão do cérebro humano. Existe um algoritmo no nosso cérebro? Sim, o nosso cérebro é um computador. E os nossos circuitos neuronais estão dispostos de uma maneira que o ser humano não só aprendeu e entendeu como funciona, como eles imitam. Isso está melhorando a capacidade dos computadores? Sim, porque a fórmula funciona. O nosso corpo percebe as sensações do meio por uma tecnologia analógica, mas na hora de transmitir os dados para o cérebro, ele faz isso de forma digital, binária. Mas na hora de interpretar, ele faz isso de forma quântica. E não é isso que a nossa tecnologia está fazendo? Não é por isso que a nossa televisão ficou melhor, a imagem ficou melhor, porque a gente saiu da analógica para a digital, mas ainda assim a analógica é melhor para algumas coisas. E como é que a gente explica a resolução de problemas ou a formação de uma imagem no meu córtex se eu não tiver a teoria quântica? Eu não consigo explicar. Então, quando a gente simula isso, não quer dizer que a gente vai criar um robô que seja humano. A gente vai criar um robô que nos imite. Né? E como eles aprendem? Eles aprendem com os dados disponíveis. A inteligência artificial aprende pelo algoritmo. Ela não é capaz de criar nada novo. Décio, você precisa se atualizar.
Entra lá no ChatGPT e pede para ele fazer uma imagem, e ele vai criar a imagem para você. Cria nada, gente. Você que é bobinho. Ele vai pegar um monte de imagem que ele tem num banco de dados e constrói, põe uma em cima da outra. Ele não criou nada. Ele só fez o que você mandou ele fazer. Você acha que um computador vai criar uma obra que seja tão comemorada e tão estudada como a Mona Lisa algum dia? Jamais. Vai conseguir sim. Sim, se ele imitar a Mona Lisa, mas com a mesma significação, com a mesma inovação daquela obra? Não, de jeito nenhum. Então, por isso que eu pus o aprender entre aspas. E tem o processamento de linguagem natural, né? É o NLP. Atualmente, a inteligência artificial generativa, né, é aquela que pode aprender a sintetizar não somente a linguagem humana, mas também outros tipos de dados, imagens de vídeos, códigos, software, etc. De novo, nós estamos ensinando os softwares, as máquinas, a identificarem os códigos e os sinais que nós damos uns para os outros. Mas existem coisas que não podem ser computacionadas, não podem ser colocadas em algoritmos, porque elas não respondem a regras matemáticas. As nossas emoções, a nossa criatividade, a nossa vontade, os nossos desejos, eles são nossos, são produtos da nossa natureza humana. Então, são dois tipos de inteligência artificial que estão disponíveis: a fraca, né, que é essa que a gente já está usando, que está disponível aí nos chats GPTs, que é treinada e focada para executar tarefas específicas. Então, a Alexia, a Siri, né, e assim por diante. São formas mais simples, né, de inteligência artificial. E a chamada inteligência artificial forte, composta pela inteligência artificial geral, a superinteligência artificial. Aí ela é uma forma teórica em que a máquina teria uma inteligência igual à dos seres humanos. Isso daí é uma coisa bem teórica, viu, gente? E mesmo entre os profissionais da área, que deve ter vários, existe muita discrepância. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? Ela seria autoconsciente, uma consciência que teria a capacidade de resolver problemas, aprender e planejar o futuro. Quer dizer, resolver problemas, aprender e planejar o futuro, são coisas que alguns algoritmos podem fazer, depende do que você estiver resolvendo, do que você estiver fazendo. Pede para o ChatGPT resolver a sua discussão com a sua mulher, porque ela quer trocar o sofá da sala e você não. Pede para ele resolver isso daí, vê o que ele vai te dizer. Né? Isso são coisas que não têm solução, são coisas únicas e são próprias do humano. E também ela é conhecida como superinteligência porque alguns imaginam que ela poderia superar a inteligência humana. 2001, uma odisseia no espaço. Nós estamos em 2024. Né? E em 2001, uma odisseia no espaço, o computador tomava conta da nave e passava a mandar nos seres humanos. O Exterminador de Futuro, mesma coisa. Isso é uma ilusão que nós criamos diante do poder que a informática e as ciências computacionais estão dando para a gente. A gente fica imaginando coisas que nunca vão acontecer. Quando eu era guri, eu lembro uma vez eu assisti um documentário, se não me engano foi no Fantástico. Eu odiava aquela musiquinha, porque era domingo à noite. Quando tocava aquela música do Fantástico, eu sabia que no dia seguinte ia ter que levantar para ir para a escola cedo. Eu odiava aquilo. E eles tinham a gente chamado de complexo de útero. Eles só falavam de embrião, de fecundação e de fim de mundo. Então, eu lembro que eu assisti uma reportagem que dizia que antes do ano 2000, o mundo ia acabar por falta de alimento, porque a gente estava se multiplicando muito, a população do planeta estava crescendo demais e não ia ter comida para todo mundo. Hoje, você sabe quais são as dificuldades, né, principalmente dos países europeus. O crescimento é negativo, porque os casais têm um filho ou não têm filhos. Então, cada dois deixa um, ou meio. Né? Então, a tendência dessas populações é diminuírem. E muitos países
estão diminuindo, a sua população está diminuindo. O que está acontecendo? Os imigrantes estão tomando conta do espaço que aquela população não está ocupando. Onde é que nós acabamos por falta de alimento? E a nossa capacidade de produzir alimentos não aumentou? Quando a gente era, na época pré-histórica, a natureza era o centro, porque é ela que mandava na nossa vida. Depois de um certo tempo, a gente começou a imaginar um poder superior, e aí esse poder superior era o centro. A gente chegava a matar pessoas da nossa sociedade para oferecer para os deuses, para eles não mandarem a chuva, para eles permitirem uma lavoura adequada. Depois, quando começou o desenvolvimento da ciência, nós viramos o centro. Não é? Na Capela Sistina, você vê ali Deus que nem encosta no homem. E Deus, o Deus de Da Vinci, ele está lá dentro de uma estrutura com alguns anjos, que se você olhar bem, é a forma de um encéfalo. E ele não toca, mas é a mão do homem que ele quase toca. Então nós assumimos o centro. E agora nós estamos migrando, e o centro vai ser a máquina. Não é? Será que isso vai acontecer? Eu assisti uma entrevista de Miguel Nicoleles, eu não sei quem conhece Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles é um palmeirense, lá de São Paulo, que descobriu ou desenvolveu a interface cérebro-máquina. Ele fez com que uma macaquinha, a Aurora, jogasse videogame sem colocar a mão no joystick, só pelo pensamento, do outro lado do oceano, porque ele conectou ela pela internet e ela sabia o que ela tinha que fazer, onde ela pensava que a bolinha ia, no videogame a bolinha ia. Por quê? O que ele fez? Ele aprendeu a ouvir o campo magnético do cérebro e passou a interpretar isso. Então ele lê pensamento. Como é que ele lê pensamento? Se eu mostro uma maçã, o cérebro faz um determinado barulho. Aí eu coloco na máquina. Toda vez que tiver este barulho específico, é uma maçã. Aí eu coloco na minha biblioteca a imagem de uma maçã e aparece uma maçã na tela do computador. Ele leu o meu pensamento, ele viu a mesma maçã que eu. Não, não viu a mesma maçã. Ele viu uma maçã. Mas ele criou essa interface. E ele está agora desenvolvendo o exoesqueleto, que é uma roupa que vai fazer com que os paraplégicos andem pelo pensamento. Ele pensa que quer andar e ele anda. Ele pensa que quer mexer a mão e ele mexe. Na verdade, é isso que acontece com a gente. Antes da gente mexer a mão, a gente pensa no movimento. Depois a gente executa. E ele está fazendo isso acontecer. Ele sabe muita coisa de neurofisiologia. É um dos cotados para o Prêmio Nobel. E eu assisti uma entrevista dele falando sobre inteligência artificial. E uma frase dele me marcou. Ele disse que a inteligência não é nem inteligente, nem artificial. A inteligência artificial não é inteligente porque ela não cria nada, ela é alimentada. E não é artificial porque tem alguém fazendo aquilo acontecer. Né? Então, não existe, né, como a criatura ser maior que o Criador. Não tem como a gente superar a criatura superar o Criador. Você imaginar que em determinado momento você vai ser melhor do que Deus. Isso nunca vai acontecer. Não é? É uma lei natural, aliás, é uma constatação meio óbvia até. Né? Não tem como substituir a mente humana. Por quê? Porque nem todos os fenômenos são computáveis. Não cabem em algoritmos, como a empatia, a intuição, a solidariedade. Não existe inteligência que não seja orgânica. Existem milhares de pessoas alimentando e modelando esses algoritmos. Não é? Então, como disse o próprio Nicoleles, que é um renomado cientista brasileiro, né, como eu já falei, não há chances de a inteligência artificial nos substituir. O que é que pode acontecer? Vai dar tudo certo, então eu posso relaxar? Bom, nós estamos mudando o nosso planeta. Nós estamos mudando. E estamos colocando à frente de nós mesmos uma máquina, um algoritmo, um programa de computador, um software. Isso traz consequências. Isso traz consequências.
né? O que será que acontece com a criatividade daquele bebezinho que antes ficava viajando, que ficava jogando... Quando eu ia no restaurante com os meus filhos pequenos, colocava ele naquele caldeirão e ele jogava a colher no chão. Menino, não faz isso, não sei o quê. Pega a colher, bota de volta, ele joga de novo. Você pega de novo, joga... Por que aquilo acontecia? Porque ele queria ver quantas vezes ele podia jogar a colher no chão e eu ia pegar para ele. Pelo menos é assim que eu interpretava. Então eu pegava todas as vezes. Quando não dava mais, que eu estava aguentando, eu tirava a colher de perto. E distraía ele com alguma outra coisa. E a gente estava interagindo, eu estava ensinando alguma coisa para ele estava ensinando alguma coisa para mim. E hoje, vocês já viram uma criança no restaurante, uma criança pequena com os pais? Está lá no celular, babando. Fica caindo uma babinha assim, ó. Como se ela estivesse hipnotizada por aquela porcaria lá. Aparelhinho do inferno. Cadê a criatividade daquela criança? Cadê o espaço para ela gerar alguma coisa? Cadê o contato dela com os pais? Até para brigar. Um último estudo americano mostrou que os jovens universitários americanos diminuíram em 20% o seu vocabulário. Um estudo de pesquisa sobre informação em internet mostrou que, de uma maneira geral, as pessoas não leem mais que 6 linhas em nada que estiver publicado. Quando é que essas pessoas vão ler o Lusíadas? Quando é que elas vão ler um livro de verdade, se elas não leem mais que 6 linhas? Qual a profundidade do conhecimento que elas conseguem alcançar em 6 linhas? O que está acontecendo é que a população está emburrecendo. As pessoas costumavam fazer conta de cabeça. Meu avô, ele disputava com a máquina de calcular. Na minha época chamava máquina de calcular, aquela que tinha uns botãozinhos com número. Hoje em dia não tem mais isso. Aí era assim, você dizia um número e você, depois que dizia o número, você ia digitando os números para dar o resultado. Meu avô dava o resultado antes de você conseguir digitar os números, porque ele sabia multiplicar de cabeça. Raiz quadrada, ele tirava de cabeça, né? Hoje em dia, menos de 10% dos acadêmicos sabem tirar uma raiz quadrada de cabeça. E a expectativa é que em 10 anos ninguém saiba fazer uma multiplicação de cabeça. A gente tinha que decorar tabuada. Imagina para um acalcúlico decorar tabuada. Foi a pior época da minha vida. Não é? Então, nós estamos nos limitando. E isso vai fazer com que as máquinas tomem conta das nossas vidas? Não, isso vai limitar as nossas vidas. Elas já estão limitadas e a gente já está sendo conduzido sem perceber. Porque você nunca sabe o que é que está aparecendo para você ali como sendo uma verdade. Se aquilo realmente é verdade ou não. Não dá mais para confiar em nada. Tudo que você lê tem um viés. Está todo mundo ali tentando te convencer de alguma coisa. Aonde é que está a verdade? Nós nunca tivemos tanta informação e nunca fomos tão desinformados. Mas a espiritualidade é própria do humano. A inteligência artificial não tem como contestar ou simular a nossa espiritualidade. Novamente, nós vamos comprovar que a dualidade cérebro-mente não pode ser, pelo menos não por enquanto, imitada. Vocês assistiram um filme chamado O Homem Milenar? O Homem Centenário, com Robbie Williams? Quem não assistiu ainda, assista. Ele é um robô que acaba adquirindo características humanas e a tecnologia vai avançando, e ele vai avançando, ele se apaixona, ele casa, e quando a mulher dele morre, ele pede para morrer também. Será que isso é possível? Olha, existe uma interface físico-etérica. Existe uma maneira do princípio inteligente se ligar à matéria, que é a maneira orgânica que a gente tem estudado. A Samira falou hoje dos bióforos, moléculas que são capazes de reter fluido vital, fazer a conexão da interface físico-etérica, fazer com que o nosso avatar, que é o nosso corpo físico, manifeste a nossa alma, que é a nossa identidade. Será que existe uma maneira de fazer essa interface com uma máquina? O que o Dr. Nicolelis fez não é isso. Ele fez uma máquina que lê aquilo que o nosso cérebro produz. Então, a interface continua entre a mente e o cérebro. Ele só aprendeu a ler o cérebro.
Mas será que, se ele fez isso, não seria capaz de alguém gerar uma tecnologia que fizesse com que a gente criasse bióforos sintéticos que fossem capazes de ligar a nossa alma à máquina, para que a máquina manifestasse os nossos desejos? Viajou, né? Mas é impossível? Não sei, acho que não. Por enquanto, não temos nem notícia. Mas se isso acontecer, a inteligência também não será artificial. Vai ter uma alma lá. Vai ter uma alma lá. Por mais que você precise do computador, mas a gente precisa do corpo físico, então vai ter uma alma lá. Então é assim, o que a gente tem que se preocupar? A gente tem que se preocupar com os efeitos que essa transferência de responsabilidades que nós estamos fazendo está provocando nas gerações mais novas. E em nós mesmos também, né? É impressionante o número de acidentes automobilísticos por causa das pessoas olhando o celular. Acidente de pessoas que caem na rua porque andam olhando o celular. Crianças que sofrem acidentes porque os pais não estavam prestando atenção porque estavam no celular. E por aí vai, né? Nós estamos pautando as nossas opiniões a partir de informações que chegam nas nossas mãos, dicotomizadas. Ou é branco ou é preto, né? Ou você é direita ou é esquerda, ou você está em cima ou você está embaixo, ou você gosta ou você odeia. E se for mais ou menos? Eu sou o cara do mais ou menos. Tudo para mim é mais ou menos. Eu acho que o justo meio é o caminho certo. Quando o pêndulo para de oscilar entre os dois extremos, e ele estabiliza porque ele encontra equilíbrio quando ele está no meio. Eu ainda acho que o melhor caminho é sempre o do meio. E quando eu olho para os extremos, tem coisas que me atraem aqui, mas tem coisas aqui que eu detesto. Mas tem coisas que me atraem aqui, mas também tem coisas que eu detesto. E onde é que eu fico? Hoje em dia não tem lugar para mim. E quando eu vou para a academia e tem gente que me xinga porque eu estou falando de espiritualidade, e quando eu vou falar de espiritualidade e tem gente que me xinga porque diz que eu estou falando de ciência, eu fico feliz porque eu sei que estou no meio. Quando vem pedra dos dois lados, é porque eu estou no lugar certo, não é? Então, eu me preocupo com esse futuro. As massas vulneráveis à manipulação, porque desaprenderam a buscar algo que Dante Galliani já falou que era fundamental e catastrófico se nós não tivéssemos, que é a nossa capacidade de refletir e discernir. O discernir é tirar do meio, é fazer uma remoção cirúrgica, tirar o âmago, a alma. Você faz isso das notícias que você ouve? Você consegue ouvir notícias sobre a guerra e não conseguir tomar um partido? Ficar pensando, será que isso que eu li já não é uma tomada de decisão? Será que eu estou vendo todos os lados? Porque o que eu acho é que em uma guerra os dois lados estão errados. E os dois lados estão certos. Que nem o gato de Schrödinger. Está certo, está errado, está certo, está errado ao mesmo tempo. E eu tenho informações suficientes para poder tomar essa decisão? Acho que não. Eu estou convencido de que nós não temos essa capacidade. E aqueles valores que fizeram a gente evoluir bilhões de anos para chegar num ponto que nós estamos, que eram valores de sobrevivência da espécie, que é aquilo que faz a gente procurar comida, abrigo, né? Aconchego, proteção. Nós estamos substituindo esse instinto por necessidades hedônicas. A pessoa não está mais preocupada se ela vai sobreviver ou não. Ela está preocupada se ela vai ter prazer ou não. Se aquilo vai ser bom para ela ou não. Se vai ser agradável para ela ou não. Onde que essas pessoas vão fazer sacrifício no como para chegar num porquê de verdade? Não vão. Nós vamos abandonar os nossos objetivos. Nós vamos deixar para lá os nossos porquês para ficar vivendo essa superficialidade líquida de Zygmunt Bauman. A sociedade líquida, uma sociedade sem referenciais. É a sociedade do caçador. Saímos da sociedade do agricultor para a sociedade do caçador. A maior parte de nós aqui é da sociedade do agricultor. Como é que é o agricultor?
Ele vai arar a terra, ele vai suar, ele vai plantar, ele vai regar, depois ele tem que colher, mas no final ele vai ter um monte de comida. E aí, como ele vai ter um monte de comida, ele se associa a outras pessoas que vão arar a terra junto com ele, que vão cultivar junto com ele, que vão se responsabilizar junto com ele. Então isso gera união, isso gera no esforço um futuro, uma meta. Como é que é hoje a sociedade líquida de Bauman? É a sociedade do caçador. O caçador fica em casa, acabou a comida, ele sai e vai caçar. Caça, volta, come. A hora que acabar, ele sai e caça de novo. Só que aí, cada caçador é alguém que compete com ele pela comida. Ele não quer outro caçador, porque vai caçar e vai acabar a caça. E se acabar a caça, como ele faz? Ele pega as coisas dele e vai embora. Ele não fica raízes, ele não tem referenciais. E isso está acontecendo com os nossos filhos, está acontecendo com os nossos netos. Eles precisam ter um referencial. E nesse mundo em transição, em que tudo está muito fluido e sem referenciais, a única coisa que eu consigo enxergar e que dá realmente uma noção de referência, de pé no chão, é a espiritualidade. É você saber que isso não termina aqui. É você saber que você precisa evoluir, que aprender é uma necessidade, porque quando você morrer, não vai terminar. Que você precisa se associar às pessoas, que você precisa perdoar. Por quê? Se você não perdoar hoje, vai ter que perdoar amanhã. Porque as coisas estão difíceis, porque tudo está de cabeça para o ar, porque as pessoas não pensam mais em termos morais, muito menos éticos, porque nós aprendemos da sociedade materialista que só se dá bem quem faz a sua parte para si mesmo. Porque no final vai acabar tudo mesmo. Então, faça o seu melhor por você e quando acabar, acabou. Será que é isso que sustenta a sociedade? Será que é isso que vai continuar sustentando a sociedade? Então, eu penso assim que no meio de tanta informação, o que está acontecendo é que a gente está perdido. Nós que temos referenciais da infância e da juventude, estamos perdidos. Imagina aqueles que nasceram sem os referenciais. E aí eu acho que é a nossa obrigação, fornecer os referenciais para eles. Como? Ficando na orelha deles falando? Não, demonstrando. Demonstrando. Outro dia foi um pai, levou a filha dele, menor de idade, no meu consultório, porque ela estava com dor de estômago. Eu não conseguia falar com eles, os dois no celular. Eu falei, amigo, você pagou a consulta comigo, não é com o Google. É mesmo, né, doutor? Aí eu falo para ela não largar esse celular. Mas ele não larga. Ele estava no celular, eu falava com ela, ela baixava o celular e ele pegava. Absolutamente viciado. Isso é obsessão, não é, Glaucia? Eu só não sei se é de desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado. Não sei que essa droga desse celular, o que é isso? Esse aparelho do demônio, eu não sei o que é. Então, eu já trouxe essa informação, né? O nosso foco sempre estava na natureza, depois virou Deus, um Deus antropomórfico, depois o próprio homem, no materialismo, agora a tecnologia. Mas é isso que a gente quer, né? Eu acho que a nossa tábua de salvação é a espiritualidade. O que eu vejo no horizonte é isso. Porque, por um lado, a gente olha para um lado, está vendo guerra, está vendo gente se matando, está vendo gente brigando, o mundo, a sociedade dicotomizada, mas eu olho para o outro lado, eu vejo cada vez mais congressos de medicina e espiritualidade. Eu vejo cada vez mais as especialidades médicas estudando espiritualidade. Eu vejo artigos que vão aparecendo estudando mediunidade de uma maneira séria e sendo publicados em artigos científicos. Isso daí me dá uma esperança danada. Quando eu penso que nós estamos no meio da reforma, porque nós estamos, não é? Não é um mundo de transição? Quando está reformando, alguém já reformou a casa, morando na casa? Sabe o que eu estou falando. Se você nunca fez isso, está fazendo agora. Só que não é a sua casa, é o mundo inteiro. Então, está passando pedreiro, barulho, poeira. Você fica pensando, que diabos que eu tinha na cabeça quando eu inventei fazer essa porcaria dessa reforma, não é?
Aí depois que estiver tudo arrumadinho, bonitinho, você fala, puxa, que maravilha, hein? Olha que legal. E as pessoas falam, quem foi o seu pedreiro? Né? Você está querendo matar o cara num dia, no outro dia você está dando o nome dele para o seu vizinho. Não é assim? Então nós estamos no meio dessa confusão, o mundo está assim. Mas o que eu preciso? Eu preciso olhar o projeto. Quando eu estiver querendo pôr fogo na reforma, eu olho o projeto, como vai ficar. E onde é que está esse projeto? Está na espiritualidade. Não é? É ali que está. Viktor Frankl falou, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Isso nunca foi tão verdade e tão necessário. Gente, vamos colocar os nossos pés no chão. O mundo material já é um mundo de ilusão. O mundo virtual é a ilusão da ilusão. Que mais que você quer? Você quer a ilusão da ilusão? Para você criar uma ilusão da ilusão da ilusão? Gente, não. A vida real é a vida espiritual. A tua alma é de verdade. E se você não fechar o olho e não olhar para dentro dela, você não vai enxergá-la nunca. Ela nunca vai aparecer no espelho preto aí que está na sua mão. Nunca vai aparecer. Eu estou aqui porque eu estou olhando, não tem nada que esteja acontecendo lá, que seja mais importante do que a sua vida agora, que está acontecendo em volta de você. As pessoas que estão com você, que estão do seu lado, que estão com os olhos marejados ou que estão dando risada. Quantas e quantas vezes a gente se espanta com alguma pessoa que fala assim, nossa, você está triste hoje? Como ela descobriu? Porque ela olhou para você. O meu filho mais velho, aquele que é ateu, o Diego, ele está terminando psicologia. É só eu chegar, alguma coisa aconteceu, eu chego quietinho, não falo nada. Ele fala assim, pai, você não está bem hoje, o que foi? Ele olha a minha alma. Ele consegue ver minha alma. E eu não peço nada para ele, não. Ele vai ser um excelente psicólogo, não tenho dúvida disso. Ele consegue ver a alma dos irmãos. Porque ele olha. A gente está perdendo a chance de viver uma encarnação que é muito importante. Porque nós somos espíritos, porque nós estamos encarnados e nós temos nas nossas mãos todas as informações possíveis para sermos felizes e fazermos os outros felizes. Muito obrigado.